Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Ao início desse vídeo, você já consegue elencar todos os fatores climáticos que interferem no manejo e produtividade das lavouras? Você sabia que um preciso banco de dados meteorológicos colhidos ao longo dos anos pode ser utilizado para estimar a produtividade no campo? Neste vídeo, você vai entender como podemos utilizar os dados meteorológicos para o planejamento da nossa safra com o professor Rafael Batiste. Antes de tudo, gostaríamos de pedir para se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like para ajudar a gente. Bora pro vídeo. Olá pessoal, meu nome é Rafael Batista, professor da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, e hoje estou aqui na Estação Meteorológica da Escola de Agronomia para falar um pouquinho de como a informação que é coletada aqui é utilizada, é processada para auxiliar no planejamento e na tomada de decisão dentro da agricultura. Então aqui a gente tem uma estação, que atrás de mim tem uma estação meteorológica automática. Essa estação coleta dados de chuva, dados de radiação solar, temperatura, umidade do ar, velocidade do vento e direção. E essas informações são básicas, é a base que a gente tem para começar os trabalhos e definir quais seriam as estratégias para reduzir o risco climático na agricultura. Então é muito comum a gente olhar para esses dados, basicamente qual que foi a temperatura maior, menor, quanto que choveu no último dia, na última semana, qual que foi a intensidade de chuva que eu tive na região, e a partir disso entender um pouquinho o que acontece com o clima. A partir dessa base, a gente pode começar a construir outras informações que trabalham de forma mais detalhada as condições climáticas daquela região, aplicando para cada uma das culturas, certo? E essa é a minha área de trabalho aqui na universidade, trabalhando com a modelagem de sistemas agrícolas. Basicamente, o que é essa modelagem? A gente pega as informações de clima, que é a nossa base, e a partir disso, a gente começa a fazer experimentos, buscar informação em literatura, para entender como cada cultura se comporta em relação às condições climáticas. Então, por exemplo, a gente faz um experimento em que a gente aplica diferentes níveis de disponibilidade hídrica para a planta, e a partir disso ver qual que é a resposta da planta. Então eu posso estar olhando para a planta como é que ela está desenvolvendo, que época ela vai florescer, que época ela vai maturar. Posso olhar para o desenvolvimento foliar, como é que a folha da planta cresce, como é que é o índice de área foliar. E a partir dessas informações obter qual que é a taxa fotossintética, quanto que a planta está fazendo de fotossíntese, e a partir daí gerar uma produção, uma produtividade final dentro do meu sistema. Basicamente a gente pega essas informações, faz uma revisão de literatura, busca vários modelos, que são basicamente equações que representam essa relação do clima com o crescimento, com o desenvolvimento da cultura. Então eu tenho uma equação que vai descrever em função do acúmulo de graus dias, que é a resposta da planta à temperatura do ar, quantos dias essa planta vai gastar entre o plantio até a colheita, ou do plantio até o florescimento. Então esse é o primeiro passo dentro da modelagem. A partir desse passo, a gente começa a entender qual que é o comportamento da planta em cada uma dessas fases. Então, por exemplo, a cultura da soja, ela é menos sensível ao déficit hídrico no período vegetativo e mais sensível no período de florescimento. Então, a gente, com esses dados, com base na condição climática e na resposta da planta, a gente constrói equações em que eu consigo descrever qual que é o impacto daquele déficit hídrico específico daquele momento no período vegetativo ou no período reprodutivo. Isso vai gerar uma quebra de safra ou uma quebra de produtividade lá no final do ciclo dessa cultura. Então, isso são informações que a gente vai utilizando e vai construindo. Então, a partir dessa base, a gente começa a ter duas linhas de trabalho, a linha de planejamento e a linha de tomada de decisão. O planejamento, ele é mais voltado para algo antes de iniciar a safra. Eu olho para o meu histórico de clima, avalio cada ano e vejo a probabilidade que eu tenho de perder produtividade ou de ter um risco climático mais acentuado para aquela cultura naquela região específica. Então, por exemplo, aqui na estação meteorológica da Escola de Agronomia, a gente coleta dados meteorológicos desde 1978. Então são mais de 40 anos de dados coletados aqui nessa mesma área, com estação automática ou convencional. E a partir dessa base de 40 anos, a gente faz a simulação, usando os algoritmos, as equações que a gente calibrou para cada um dos anos. E dentro desses 40 a gente vê qual que é a probabilidade de eu ter o risco de ocorrência de geada, ou qual que é a probabilidade de ter uma chuva extrema,
qual que é a probabilidade de ter déficit hídrico no período vegetativo da soja ou do milho, e qual que é o nível de perda de produtividade que eu vou ter em função dessas condições climáticas, e aí eu tenho uma probabilidade de risco climático utilizando esses algoritmos, utilizando toda a construção das equações baseadas na fisiologia, no crescimento, nas características da planta. Dessa forma, a partir dessa base de 40 anos, eu consigo construir o risco climático ou avaliar estratégias de manejo. Um exemplo muito clássico no Brasil, e até uma das referências mundiais, é o zoneamento de risco climático, zoneamento agrícola de risco climático. Ele é desenvolvido pela Embrapa, juntamente a partir do Ministério da Agricultura, e o que ele define basicamente? Que cultura e qual data eu posso plantar aquela cultura numa determinada região. Então ele é um balizamento para as condições climáticas. Então, por exemplo, no estado de Goiás eu posso plantar soja na maioria das regiões, dependendo do ciclo a cultivar, do tipo de solo, do local que eu estou fazendo o meu cultivo. Eu posso plantar, por exemplo, de 1º de outubro a 31 de dezembro. Então, se eu plantar a soja dentro dessa janela, o meu risco climático ele é menor. E esse risco climático é obtido a partir das condições climáticas históricas, a partir da demanda hídrica da cultura, a partir da relação que existe entre a planta e as condições climáticas, e a partir disso eu defino qual que é o meu risco de quebra de safra. Então isso é planejamento, eu consigo definir antes da implantação da minha cultura qual vai ser a estratégia. E por outro lado também tem a tomada de decisão, que é algo que eu vou fazendo durante o ciclo da cultura, e a partir das condições climáticas, do estágio fenológico, do momento que a minha cultura está, eu posso tomar uma decisão. Então, por exemplo, a partir dessa estação aqui, eu coleto informações para estimar qual que é o consumo hídrico da planta, uso algumas equações, consigo definir em função da chuva e da demanda da cultura, quanta água tem disponível no solo. Por outro lado, eu tenho também a tomada de decisão. Eu olho para as condições climáticas daquele momento e olho para a minha cultura para ver qual que é a fase, qual que é o momento de desenvolvimento que essa cultura está. Então, por exemplo, a partir dos dados da estação meteorológica, eu consigo estimar, a partir de equações, tem a equação do Peyman-Monteith, é uma equação que, em função de dados de radiação solar, de temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento, o pessoal desenvolveu um algoritmo que consegue estimar qual que é o consumo hídrico da cultura de referência, no caso o gramado que a gente tem aqui na estação, e a partir dessa informação, a partir de outros dados obtidos em literatura, eu consigo estimar qual que é o consumo hídrico da cultura. A partir desse consumo, tem uma outra metodologia, a gente chama de balanço hídrico, que estima em função do tipo de solo, em função da demanda da cultura, em função da chuva, quanto que entrou e saiu de água no solo. Então, a partir dessa entrada e saída, eu consigo definir se a planta precisa de irrigação, por exemplo. Então, a gente usa essa metodologia para falar para o produtor, ó, essa semana você precisa irrigar tantos milímetros de água, porque as condições climáticas daquela semana estão limitando a disponibilidade disso, e isso vai afetar a minha cultura em termos de produtividade. Então, basicamente, a estação meteorológica é a nossa base de dados, com outras informações de dados coletados em experimentos sobre o crescimento da planta, sobre a água no solo, sobre as relações hídricas do solo com a planta, de toda essa resposta fisiológica e morfológica da planta, a gente consegue colocar todas essas informações em equações. Essas equações vão para um software, vão para o computador, e a partir disso eu consigo simular para outras regiões, para outras safras, para várias culturas, qual que é o risco climático, qual que é o potencial produtivo, identificar se na minha região eu estou tendo maior perda por déficit hídrico ou por manejo, e conseguir definir para aquela região, para aquele talhão, para aquela data de semeadura, para aquela cultivar, qual que é o potencial produtivo que eu poderia estar alcançando em função das condições meteorológicas que foram coletadas na estação meteorológica. Então, a associação dos dados meteorológicos com as informações em loco e toda essa modelagem, esses algoritmos são essenciais para a gente reduzir o risco climático da agricultura e aumentar o potencial produtivo e, consequentemente, ofertar mais alimento a nível mundial. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Forte abraço! Espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!